Organon da Angicorá, de Samuel Hahnemann. Nós estamos estudando a introdução, estamos no tópico 37. Como você pode observar, é um organon comentado. A gente colocou a luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. Por que a gente fala a luz do Evangelho de Jesus? Porque nós estamos fazendo uma colocação estudando o Evangelho, e muitas das vezes, para que nós nos mudemos, nos modifiquemos, para corrigirmos determinadas doenças que carregamos conosco, nós precisamos de uma referência ética e moral bem elevada. E aí nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Porque nós, sem desenvolvermos essa questão ética, essa questão moral, nós não vamos conseguir os objetivos de nos melhorarmos adequadamente da forma que precisamos melhorar para recuperarmos a nossa saúde. Ter saúde significa melhorar-se mentalmente e emocionalmente nas nossas ações e também, lógico, moralmente. Precisa ser observado por o ângulo que nós estamos olhando a vida, se está dentro de um padrão condizente. E nós temos que ter uma referência para esse padrão condizente. Essa referência vai estar no Evangelho de Jesus. Eles consideram como causa morbífica o suposto caráter do mal, dirigindo, então, seus pretensos tratamentos causais contra a cãibra, a inflamação, a pletura, febre, debilidade geral, hepacial, pituita, putrefação, infartos, etc. Então, Hahnemann faz uma crítica ferrenha à medicina da sua época e vai trazendo as explicações de como que a homeopatia funciona. E na época dele, ela funcionava magistralmente com resultados muito rápidos, que julgavam suprimir através de seus meios antagonistas, conhecido por eles apenas superficialmente, antiespasmódicos, antiflogísticos, fortificantes, excitantes, antissépticos, dissolventes, resolutivos, derivativos e evacuantes. Ou seja, tomava-se uma série de remédios, uma série de misturas para provocar determinados efeitos que, como Hahnemann fala, nem sempre dava um bom resultado, nem sempre funcionava como deveria funcionar ou como se esperava que funcionasse. Contudo, indicações tão gerais não impedem encontrar medicamentos eficazes, muito menos na matéria médica dominante da velha escola, que, como já mencionei a Lures, depois ele vai dar uma explicação daquele 28 ali, baseia-se apenas em suposições e em falsas conclusões, ab usum in morbis, do uso em doença, mescladas com mentiras. E ele criticava ferrenhamente. Então, muitas das vezes, alguma das substâncias misturadas davam efeito, porque estava dentro da similitude daquele adoecimento. E se não tivesse dentro da similitude, criava-se outras doenças, traziam mais complicações, debilitava a pessoa, como a gente vai ver nas explicações que o Hahnemann está trazendo. Com todo o respeito que o esforço da medicina alopática merece pelo seu trabalho de chegar a meios de ajudar a recuperar a saúde dos seres humanos, mas repetir o erro infinitamente e deixar de procurar achar outra saída, nem procurar pesquisar e entender a homeopatia é, no mínimo, estranho. Então, na época dele, eles viam que as pessoas que o Hahnemann tratava apresentavam as melhoras mais eficazes, mais eficientes, mais rápidas, e eles insistiam nos seus tratamentos que não eram tão eficientes, tão eficazes, quanto aquele que Hahnemann fazia de acordo com a similitude. Mas não se dobravam. Aí você vai perguntar assim, e a medicina de hoje? Cada um faça o seu julgamento, não é minha área, não vou falar sobre isso. Antes da terceira parte da matéria médica, matéria pura, fontes da matéria dominante. Então, a hora que ele faz a colocação sobre os processos de adoecimento, o processo de tratamento daquela época e como ele entendia que o processo que ele usava era melhor. E era, desse modo, ousado que acometiam contra as chamadas indicações ainda mais hipotéticas, falta ou excesso de oxigênio, de nitrogênio, de carbono ou de hidrogênio nos humores, aumento ou diminuição da irritabilidade, da sensibilidade, da reprodução e da arterialidade. Então, sempre tinha-se uma desculpa para que as pessoas começassem a pensar que o método deles que estavam certo, mas a pessoa que tinha um problema diferente de ser alcançado. Na venosidade, da capilaridade, da astenia, etc., sem conhecer os meios curativos para a consecução de um objetivo tão fantástico. Pura ostentação, eram tratamentos feitos
sem visar o bem-estar dos doentes. Então, nós temos que procurar entender que tem que visar o bem-estar do doente. Certa vez, vi um médico fazendo uma explicação sobre o remédio usado para tratar a doença X, que ele cria uma doença pior do que a doença X, e se você adicionar óleo de coco na sua alimentação, você vai ter muito mais melhoras daquela doença X. Então, são situações que nós temos que parar para pensar, são situações que nós temos que parar para refletir. Toda a nossa vida nós temos que parar para pensar e refletir. E olhar o outro, ouvir o outro. Porque na maioria das vezes eles querem massificar uma informação para que você não pare para pensar, que você fique dentro da sua caixinha pensando do jeito que aquelas pessoas querem. E você sintoniza com aquelas ideias. Mas nós temos que procurar desenvolver ao longo da nossa caminhada meios de entender qual caminho é melhor para nós, qual a forma de tratamento é melhor para alcançarmos a nossa saúde, para melhorarmos a nossa condição de saúde. E esse é o objetivo final que a homeopatia nos traz, mostrando etapas por etapas do tratamento que a gente vai melhorando a nossa qualidade de vida. Contudo, todo aspecto de tratamento oportuno das doenças desaparecia completamente diante de uma prática muito introduzida e, aliás, erigida em lei, misturar substâncias medicamentosas sempre tão diferentes entre si e cujos efeitos eram, quase sem exceção, desconhecidos para compor receitas. Estabelecia-se em tais receitas como meio principal bases um medicamento desconhecido quanto à extensão de seus efeitos curativos, que devia vencer o que o médico supunha ser o principal caráter da doença, acrescentando-se ainda este ou aquele meio igualmente desconhecido quanto à extensão de seus efeitos, a fim de remover esta ou aquela indicação secundária ou como meio de reforço adjuvante, além do acrescido de um meio corretor corrigens, suposto também desconhecido quanto à extensão de suas virtudes curativas, misturando tudo, uma cocção, extração e aí incorporando, por vezes, um ou outro xarope qualquer, ou água destilada, também com efeitos medicamentosos. Então as pessoas iam misturavam, não deu certo, misturava mais, aí dava um para tirar o efeito do outro, para corrigir o outro para fortalecer o outro, e na realidade chegava no final das contas, não se tinha o resultado que se queria. Então nós temos que ficar atentos que quando a homeopatia propõe a tratar algum adoecimento, ela nos oferece uma oportunidade da gente fazer a nossa reflexão, da gente procurar observar de que forma nós estamos conduzindo ao tratamento e quais os resultados estamos obtendo. As leis de Hering nos dá a base de se está acontecendo cura ou se está acontecendo agravamento. Bastamos entender isso e vamos começar então a entender os processos de tratamento homeopático, como que nós vamos obter as melhores conquistas com o tratamento homeopático. Imaginava-se então que cada uma das partes de tal mistura, ingredientes, pusesse em prática no corpo doente as disposições de que o receitador as encarregara, sem deixar-se perturbar ou ser induzido ao erro pelos demais componentes de tal mistura, o que, sensatamente, nada se pode esperar. Então, faziam-se as indicações, colocavam-se as suas teorias, achavam que estava certo, achavam que ia funcionar muito bem, que aquilo ia dar certo, e, na realidade, conforme o Hahnemann descreve, não funcionava. Um componente anulava completamente ou, em parte, o efeito do outro, ou lhe conferia, e, aos demais, uma propriedade ou tendência imprevistas, de tal modo que o efeito desejado se tornava impossível de ser atingido. Isso qualquer mistura que a gente faz de remédios, principalmente entre a homeopatia, pode ocorrer que um anula o outro, ou se são inimigos, causa um efeito totalmente imprevisto, totalmente desagradável. Hoje já são mais ou menos previstos, porque várias pessoas passaram pela mesma experiência, mas a gente tem que entender que tem que ter uma regra. E Hahnemann deixou bem clara a regra de tratamento homeopático. Um remédio por vez, em cada vidro, uma dose por vez. É lógico que pode ser dado um de manhã ou de tarde ou de noite, dependendo do terapeuta, do homeopata, pode. Mas tem que observar se esses remédios são complementares, inimigos ou seguem bem.
Caso contrário, não pode. Agora, o verdadeiro tratamento homeopático, toma-se um remédio dentro da similitude mais perfeita possível e ele provoca uma grande transformação na pessoa. Isso, hoje em dia, vai ficando cada vez mais difícil da gente conseguir, com tantos adoecimentos, com tantos padrões adoecedores como existem. Seguia-se o inesperado. Do obscuro imagina de tal mistura uma nova perturbação mórbida que passava despercebida em meio ao tumulto dos sintomas da doença, tornando-se permanente durante o emprego contínuo da receita, ou seja, você dava o remédio, trazia uma nova perturbação mórbida causada por aquele remédio, e quanto mais tempo se tomava o remédio, mais a pessoa ficava com aquele adoecimento. Ou seja, uma doença artificial que se complicava com a original. Isso que acontece muitas das vezes quando se indica remédios equivocadamente, ou remédios que têm característica diversa daquilo que a pessoa apresenta. Uma agravação da doença original, ou então, quando a receita deixava de ser repetida, muitas vezes, mas prescreviam-se outros sucessivos, compostos de novos ingredientes, ocorria pelo menos um acentuado declínio das forças, da força vital da pessoa, porque as substâncias misturadas nesse sentido tinham ou deviam ter pouca ou nenhuma relação direta com o sofrimento original, apenas agredindo, inútil e prejudicialmente, os pontos menos atingidos pela doença. Então, tem vários pontos da doença, várias situações que essa doença apresentava, ou apresenta, que não era atingido pelo remédio, mas ele começava a prejudicar outros órgãos. Muito conhecido isso também como efeito colateral na medicina oficial e como agravamento nas terapias naturais. Então, começou a atingir órgãos de maior hierarquia que não era o caminho previsto pela lei de Hering, nós estamos deparando com um agravamento. E, para que reverta a situação, que se tem exoneração, que é o que a gente quer, o remédio deve ser indicado dentro da similitude ou similaridade possível. Mesmo os remédios homeopáticos e homeopaticamente escolhidos devem ser tomados apenas por um tempo próprio e tendo a diluição e a dinamização modificadas normalmente. Cada diluição deve ser usada por um número máximo de 30 dias. Mas aí tem algumas situações que podem ser usadas por mais tempo a mesma diluição. Mas lembrando, conforme vai falar mais à frente, de bater 10 vezes antes de tomar o remédio para que a potência do remédio seja alterada. Mas lembrando que em cada vez que for tomar o remédio, deve-se succioná-lo por pelo menos 10 vezes, conforme o parágrafo 247 em sua nota. Em muito menos devemos voltar a uma diluição menor que a diluição já tomada. Se você já tomou CH30, você não pode tomar CH29, CH28, CH15, não pode voltar o CH. Tem que ser sempre de forma crescente. Isso é um dos pontos que tem bastante atrito entre terapeutas, entre homeopatas, porque uns acham que podem voltar, outros acham que não pode. Quando que nós podemos voltar uma diluição? No momento em que queremos provocar uma exoneração. Mas nem todas as pessoas podem voltar à diluição, porque dependendo da suscetibilidade e da sensibilidade e das características das energias vitais daquela pessoa, como que se ela estiver muito debilitada, aí já não pode fazer. Então tem que ter muita prudência, tem que ter experiência, tem que ter conhecimento e tem que ter uma relação de reciprocidade entre o terapeuta e o seu cliente. Cada adoecimento ou conjunto de adoecimento deve ser tratado por um só remédio em cada frasco de cada vez, pelo tempo que for necessário. E por mais tentadora que possa parecer a ideia, é homeopaticamente proibido misturar remédios diluídos e dinamizados em um mesmo frasco. E Hahnemann, no Organon, conforme a gente vai ver mais lá na frente, condena a mistura de remédios no mesmo frasco com muita veemência. Ele condena, ele combate, ele critica, ele usa toda a sua energia para mostrar para nós que não se mistura homeopatia no mesmo frasco. Vai alterar as propriedades do remédio, vai alterar os efeitos do remédio na pessoa,
com consequências que a gente desconhece. Então, no mesmo frasco, só um remédio. Fazendo assim, nós vamos estar sempre procurando obter os melhores resultados, procurando sempre agir para somar na qualidade de vida das pessoas. Todos nós devemos estar unidos aos bons sentimentos e lembrando os esforços daqueles que nos antecederam, que trabalharam arduamente para a implantação da homeopatia no Brasil. A eles, o nosso muito obrigado, as nossas melhores vibrações e que Deus os abençoe e ilumine.